Existem momentos em que Deus rompe o silêncio, momentos em que o comum se torna sagrado, e a terra sob nossos pés se transforma em solo santo. No coração do deserto, um homem cansado, exilado e esquecido encontra o fogo que não consome. Hoje, vamos mergulhar em uma das cenas mais misteriosas e poderosas das Escrituras, a sarça ardente, o dia em que Deus falou com Moisés face a face. Moisés no deserto. Moisés havia fugido do Egito há 40 anos. De príncipe, tornara-se um simples pastor de ovelhas, vivendo no anonimato nas terras de Midian. O homem que crescera nos palácios de Faraó, agora caminhava entre pedras e poeira, guiando rebanhos em silêncio. A chama do propósito parecia apagada, mas o deserto é o lugar onde Deus reacende o fogo da missão. Certo dia, ao chegar ao Monte Horebe, também chamado Monte de Deus, Moisés vê algo extraordinário. Uma sarça em chamas, mas que não se consumia, o fogo que não Sergipe apaga. Moisés se aproxima, intrigado. Por que o arbusto não se queima? Era uma visão impossível. Fogo sem destruição. Chama sem fim. E então, do meio da sarça, uma voz ecoa. Moisés! Moisés, ele responde. Eis-me aqui. Deus com sua voz solene diz. Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele instante, o invisível se torna visível. O pó do deserto é transformado em altar. Moisés, tomado de temor, cobre o rosto, pois sabe que está diante da presença do Deus vivo, o Deus que vê e ouve. Então Deus fala com ternura e autoridade. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Por isso, desci para livrá-los. Essas palavras mudam tudo. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Ele não está distante. Está atento às lágrimas, às orações silenciosas e à dor dos oprimidos. E agora, ele escolhe Moisés para ser o instrumento da libertação. O chamado de Moisés, Deus com sua voz firme diz: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, surpreso e inseguro, responde: Quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo do Egito? Ele duvida de si mesmo. Lembra do seu passado, dos erros, do exílio, mas Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Deus diz: Eu serei contigo. Essas 3 palavras mudam o destino de Moisés e podem mudar o seu também. Eu serei contigo. É tudo o que precisamos ouvir quando Deus nos envia a fazer o impossível, o nome divino. Então Moisés pergunta: Quando eu for aos filhos de Israel e disser: O Deus de vossos pais me enviou, e eles perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi? Deus com sua voz profunda e solene diz: Eu sou o que sou. Assim dirás: O Eu Sou me enviou a vós um nome eterno, um nome que não depende do tempo, nem das circunstâncias. Eu Sou significa presença, poder, eternidade. O Deus que não muda, que não falha e que sempre é. A partir desse momento, Moisés compreende que a missão não depende dele. Depende do Deus que é. A chama do propósito, a sarça ardente, não era apenas um espetáculo. Era um símbolo espiritual. Um fogo que queima sem consumir representa o Espírito de Deus. Sempre ativo, sempre vivo, sempre presente. E Moisés, que se sentia esquecido, descobre que o fogo da promessa ainda ardia dentro dele. Muitos de nós somos como Moisés. Fugimos, erramos, nos escondemos. Achamos que o tempo apagou o chamado. Mas o fogo de Deus nunca se apaga. Ele apenas espera o momento certo para reacender em nós o propósito divino. A lição espiritual, o episódio da sarça ardente, é muito mais do que uma história antiga. É uma mensagem viva para todos nós. Primeiro, Deus se revela no comum. Um arbusto qualquer se tornou altar. Às vezes, o milagre está diante de nós. Basta olhar com olhos espirituais. Segundo,
Deus fala no fogo. O fogo purifica, ilumina e transforma. Quando Ele acende seu fogo em nós, nada permanece igual. Terceiro, Deus chama pelo nome. Moisés, Moisés. Isso mostra que Ele conhece nossa história, nossas fraquezas e ainda assim nos escolhe. E por fim, Deus envia. Ele não apenas revela sua presença, Ele nos dá um propósito. A sarça ardente não foi o fim. Foi o começo de uma missão que mudaria o mundo. O mesmo Deus continua chamando hoje. Talvez Ele esteja acendendo uma sarça no deserto da sua vida, dizendo: tira as sandálias, porque este momento é santo. Chegamos à conclusão de que, quando Deus fala, o deserto floresce. Quando Ele se revela, o comum se torna sagrado. Que o fogo da presença divina nunca se apague em você. E que, como Moisés, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. A história da sarça ardente nos lembra que Deus ainda fala, que Ele se revela nos lugares mais improváveis, e que o fogo da sua presença nunca se apaga. Moisés achava que seu tempo havia passado, mas Deus o encontrou no deserto e o transformou em libertador. Talvez você também esteja atravessando um deserto agora, mas lembre-se, o mesmo Deus que acendeu a sarça também pode reacender o propósito dentro de você. Deixe o fogo de Deus arder em seu coração. Ouça a sua voz e diga: eis-me aqui, Senhor. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E inscreva-se no canal Além da Visão para continuar explorando os mistérios e revelações da Palavra de Deus. Aqui, buscamos ver além do visível e compreender o espiritual. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e mantenha aceso o fogo da fé em sua vida.